Estamos de volta com o nosso Band Empresarial e mantendo a linha de que esse Band é voltado para a mulher empresária, nós vamos conversar com Cíntia Tavares, advogada e sócia da Tavares e Teixeiras Associados. Vamos conversar aqui sobre um assunto bastante polêmico hoje no nosso mundo empresarial, a LGPD. Cíntia, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que vem disciplinar o tratamento destes dados, né? Como as empresas estão agora autorizadas a lidar com esses dados de pessoas naturais que podem identificá-las ou torná-las identificáveis. Ótimo, perfeito. E de que forma, e a gente tem percebido que os empresários, as empresas, seja de que tamanho for, tem que haver, de alguma forma, um cuidado para poder ter atenção com essa lei. Queria saber exatamente o porquê. Na realidade, a lei traz uma série de obrigações que precisam ser cumpridas. Então, nós dizemos que as empresas, elas precisam se adequar a esse novo padrão normativo, tá? É importante a gente esclarecer que a LGPD, ela não veio proibir o tratamento de dados, mas ela veio criar uma nova disciplina voltada para a proteção do titular desses dados e com a cultura da privacidade que é preciso que seja implementada aí no seio empresarial. E uma maneira, de alguma forma, que a gente está vendo aqui, eu estou vendo muitas empresas, não sei se você, telespectador, quando acessa lá alguns sites, você já está vendo rapidamente alguns cookies lá sendo colocados, onde tem lá a política de privacidade. Seria isso, Cíntia, o termo básico, toda empresa vai ter que ter a sua política de privacidade ou existe uma padrão? Não, na realidade, a empresa ela vai precisar construir a própria política de privacidade de acordo com os procedimentos que ela mesma terá que mapear, obviamente com a ajuda de consultores externos que vão desenvolver esse trabalho de adequação. Então, a política da empresa deve refletir a sua própria realidade. Perfeito. Agora, isso não envolve tamanho, porque a gente via claramente que só as grandes empresas se preocupavam ou tratavam bem esses dados. Hoje em dia não existe mais isso. Não, na realidade todas as empresas estão adequadas, né? E a gente pode identificar aí, inclusive, algumas distorções. Por exemplo, uma empresa de pequeno porte, ela pode lidar com os dados sensíveis, que são os dados que a legislação trata com maior rigor, né, pela natureza desses dados que podem causar algum tipo de constrangimento maior ao titular dos dados, como você pode ter empresas de porte maior e com uma necessidade menor de operar com esses dados. Então, o porte da empresa não está diretamente relacionado com os procedimentos que ela vai precisar adequar. E essa adequação, vamos falar em termos dela, ou seja, vai demandar dessa empresa desenvolver a sua política de privacidade e quanto tempo, se vocês já começam a ter um balizador de quanto tempo demandará isso? Azevedo, isso é muito variável de acordo com o volume de operações de tratamento de dados. Quando nós falamos em mapeamento, significa identificar todas as operações que essa empresa, ou seja, todos os procedimentos internos que essa empresa promove, que de alguma forma lida com dados pessoais, né? O que é o tratamento? É a coleta, o armazenamento, a transferência interna dentro da própria organização, a transferência para terceiros. Então, identificando todas essas operações, é preciso calcular os riscos envolvidos e, a partir daí, adequá-la com novos procedimentos, priorizando sempre a segurança do titular. Ótimo. Agora, isso já está, porque ela foi sancionada, salvo engano, em 2018. Mas começou de alguma forma a haver fiscalização já, ou se já começa de alguma forma a ser olhado isso, parece que em setembro, né? Então, como isso está sendo visto? Não, na verdade nós tivemos aí um período de 2 anos da vacatio legis, né, que é um período em que ela não teve a vigência iniciada e infelizmente, o que nós vemos na realidade do empresário é que eles tiveram esse tempo para se adequarem e isto, de fato, não ocorreu, né? Atualmente, existe esse movimento agora muito amplo de se buscar essa adequação e é muito importante ter conhecimento de que fazer uma adequação à LGPD não significa elaborar políticas, não significa simplesmente adequar contratos, significa mudar procedimentos, para que eles estejam adequados aos níveis de segurança e de proteção definidos na lei.
Bom, ó, vocês estão vendo aí que não é uma coisa tão simples e evidentemente que precisa ser olhada com bastante carinho, bastante cuidado. Mas, Cíntia, eu falo o seguinte, já começa a haver fiscalização, quanto tempo essas empresas terão para poder se adaptar a essa situação? A lei já está em vigência, tá? Agora, as multas, que são as sanções administrativas, as advertências e outras penalidades de natureza administrativa, elas somente serão aplicadas a partir do ano que vem. Isso não significa que as empresas não devam se adequar desde já, porque o titular do dado pessoal que se sentir de alguma forma com seu direito violado, ele já pode recorrer à justiça e ele já pode buscar indenização por algum dano sofrido. Perfeito. Agora, para quem está nos ouvindo aí, Cíntia, eu queria entender um pouquinho mais com detalhes. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa, minha empresa é uma empresa imobiliária, ela é uma empresa que vai pegar os dados de um cliente para poder tratar, porque ele vai, de alguma forma, ter o financiamento analisado por um agente financeiro. Então, eu tenho que recolher essas informações dele para transmitir para o agente financeiro. Sim. Esse é um movimento que tem que ser feito. No que é que eu estou, de alguma forma, ou como, basicamente, eu tenho que me prevenir para que eu possa fazer esse trâmite, que é um trâmite normal da empresa e que o próprio cliente, de alguma forma, demanda e precisa? Tá. Na verdade, a lei, ela estabelece as bases legais em que esse tratamento de dados pessoais pode ocorrer. Então, por exemplo, na execução de um contrato, a empresa ela está legitimada a fazer a coleta dos dados necessários àquele contrato e fazer o tratamento necessário com, digamos assim, as consequências jurídicas esperadas daquele contrato. O que não se pode admitir é que a empresa contratante utilize esses dados para outra finalidade que não seja aquela prevista no contrato. E aí, falando nessas bases legais, nós temos a base legal da proteção do crédito, que autoriza que a empresa também faça tratamento das operações neste sentido, no cumprimento de obrigações legais e regulatórias. Então, como eu falei, a LGPD ela não veio proibir o tratamento dos dados, mas ela veio dar uma nova disciplina que, com isso, cria um ambiente jurídico de proteção para o titular desse dado e que ele sabe, ou pelo menos ele espera, como que os dados serão tratados com aquela empresa que ele está se relacionando. Entendi. Apesar de que o que eu percebo é que, como tudo que começa a sair, tem um lado cultural que tem que ser desenvolvido muito forte e também, do ponto de vista do jurídico, se adaptar também a essas realidades que estão sendo vistas. Está existindo algum tratamento especial, seja por alguma Câmara, pela OAB, seja por algum fórum empresarial, onde possa ser, de alguma forma, informado isso de maneira mais abrangente para todos os empresários? Eu verifico, Azevedo, diversos nichos empresariais de fato se movimentando com suas associações, com seus sindicatos empresariais, para fomentar essa nova cultura, para entender o que é essa cultura da privacidade e para prestar um esclarecimento ao empresário de uma maneira em geral. Entendeu? É visível esse movimento, como as próprias empresas também estão buscando consultores externos, estão buscando escritórios de advocacia para compreender melhor os mecanismos dessa nova lei. Perfeito. E essa lei, se a gente pode dizer, e a gente tem essa mania de vez em quando de pegar sempre coisas de outros locais para poder trazer para a gente e fazer uma adaptação, né? Cíntia, essa lei é uma coisa que está retratando a realidade brasileira. Essa lei está sendo, de alguma forma, vista através de outros olhos, de outro país. Como é que ela está, inclusive, comparativamente ao mundo? Nossa lei é claramente inspirada no modelo europeu, tá? Na GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, implementado na Europa. E o Brasil ter adotado esse modelo reflete muito a intenção de continuar praticando negócios com o mercado europeu, né? Isso daí a gente está falando aí de uma política pública, inclusive, do Brasil estar presente na OCDE. Então, estamos em linha com o que está acontecendo no mundo. Entendi. Então, a gente pode dizer então que a gente tem alguma coisa que já está desenvolvida, que já está acontecendo, ou o mundo todo está vivendo essa mesma situação de se adaptando a essa realidade? Eu diria que aqui no Brasil nós estamos ainda incipientes, né? Até porque não conseguimos de fato implementar a cultura da privacidade. A nossa lei ela já foi sancionada há 2 anos e, como nós falamos, não vimos aí um movimento do empresário para buscar essa adequação.
assim como nós não temos ainda a Agência Nacional de Proteção de Dados. Está sendo formada, na realidade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e com isso nós não sabemos também como que o poder público vai se comportar no que diz respeito ao regulamento dessa lei, no que diz respeito à aplicação de sanções. Então, hoje, o que nos favorece, em termos de uma base de estudo do que já está acontecendo, é exatamente os exemplos que nós colhemos na vivência da aplicação do regulamento na Europa. Perfeito. E aí eu acho que fica na dúvida de todos nós, né? E como é que fica a questão das mídias sociais, ou seja, das redes sociais? Isso hoje é uma loucura e as pessoas acabam externando de alguma forma e colocando seus dados lá. E como é que as pessoas que estão, de alguma forma, as empresas que estão lá, começam a trabalhar isso e se defender de alguma forma, porque muitas coisas estão lá, postas, estão vistas lá, né? Mas a questão é como você vai tratar esses dados, de que forma você vai coletar esses dados, por que você vai coletar este dado e para que finalidade. Então, não significa que por conta de um determinado sistema que você implementou no seu negócio, você tem a capacidade de capturar determinadas informações, que são dados pessoais nesse caso, que você pode simplesmente utilizá-las para qualquer finalidade, né, ou que poderia coletá-la de qualquer forma. A LGPD, aí sim, vem trazer alguns limites nessa atuação. Perfeito. Cíntia, eu queria que você falasse um pouco, inclusive, desse mundo empresarial que você já vive de muito tempo, né, com sua empresa, e aí você está percebendo realmente que esse movimento está acontecendo, porque também teve muita lei sancionada aí que, na verdade, acabou não sendo, de alguma forma, seguida no ponto, levou-se muito tempo. Veja o cinto de segurança e tantas outras coisas que foram implementadas. O que é que você percebe nesse âmbito? Nós não vamos ter como escapar, realmente, à imperatividade da LGPD. Tá? Isso está em linha com o que acontece no mundo hoje. Tá? É preciso ter uma cautela, é preciso ter uma ética com o tratamento desses dados. É preciso reconhecer o direito destes titulares, né, e preservar essa privacidade. Então, a gente vive, de fato, uma era digital, uma era da informação. Nós sabemos que esses dados coletados, quando bem tratados, eles geram informação, informação gera conhecimento, e conhecimento lhe dá poder de criar estratégias, tá? Lhe dá poder de modificar cenários, lhe dá poder de interferir em decisões. Na verdade, hoje é possível, através das próprias mídias sociais e de outros elementos que a internet nos favorece, de criar perfis comportamentais, perfis psicológicos e, de alguma forma, efetivamente impactar com risco esse titular do dado. Cíntia, agradeço demais. Tá vendo aí, gente? Temos que preocupar sim com isso, mas evidentemente sem pavor. Pavor faz a gente se afogar no raso, mas sim com atenção, cuidado, buscando especialistas que possam auxiliar a gente nesse sentido. Muito obrigado, Cíntia. Esclareceu bastante para a gente aqui no nosso Band Empresarial as informações com relação à LGPD. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você, Azevedo. É isso aí, minha gente. Encerrando, mostrando que a mulher tem que ter o seu lugar de destaque na liderança das empresas. Este é o Band Empresarial, mas se você não assistiu, procura nos nossos canais do YouTube, Programa Band Empresarial. E sábado que vem tem mais às 10 horas, como também na programação da Semana da Band. Fique com a gente.